Boa noite. Vamos dar início em breves minutos à atividade de preces e irradiações. Vamos nos preparando espiritualmente, sentimentalmente, separando também aqueles que desejarem um vasilhame com água para serem magnetizadas quando finalizarmos o nosso encontro. Sejam todos bem-vindos. A Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade os recepciona neste 11 de novembro de 2020. Sejam todos bem-vindos, com muitas bênçãos. Aguardemos escutando Mozart. Às 20 horas, vamos iniciar com a nossa prece habitual de início. É esse momento em que vamos efetivamente unir os nossos sentimentos, os nossos pensamentos em torno do Mestre. E rogamos a Ti, Mestre amigo, as Tuas bênçãos para todos nós. Que neste encontro possamos oferecer o que há de melhor em nós em vibrações amorosas aos nossos irmãos. Permita também que esses benfeitores que nos acompanham desde onde nos encontramos, juntamente com o Espírito amigo, o anjo de guarda, o Espírito protetor, possamos nós, os que estamos encarnados, participar desta equipe que reúne os dois planos da vida, unindo os nossos esforços em prol da humanidade. Com as Tuas bênçãos e o amparo destes benfeitores, damos início à atividade de preces e irradiações programada para esta quarta-feira. Assim seja. Vamos ler o capítulo 7, um trechinho dele. Capítulo 7, cujo título é Bem-aventurados os pobres de espírito. E o item que iremos ler tem o título de Mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. Disse então Jesus estas palavras: Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes,
e por as teres revelado aos simples e aos pequeninos. Registro é de Mateus, capítulo 11, e no versículo 25. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e por as ter ocultado aos doutos e aos prudentes, mais aptos, na aparência, a compreendê-las. É que cumpre se entenda que os primeiros são os humildes, são os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores a toda a gente. Os segundos são os orgulhosos, envaidecidos do seu saber mundano, os quais se julgam prudentes porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não se recusam a admiti-lo, porquanto, na antiguidade, douto era sinônimo de sábio. Por isso é que Deus lhe deixa a pesquisa dos segredos da terra e revela-os do céu aos simples e aos humildes que diante dele se prostram. Humildade, a conquista que todos nós precisamos realizar. E de uma certa forma já estamos realizando-a. Porque sabemos que o nosso saber, por mais que seja robusto, ainda é incipiente perante a verdade de Deus. Perante a verdade que todos os dias se revela aos nossos olhos. Aí está a ciência e os homens de ciência a descobrirem verdades pós-verdades. Porque tudo se modifica e o nosso entendimento vai se aclarando também. Por outro lado, vamos entender que essa humildade já está às portas dos laboratórios de pesquisas científicas, às portas das faculdades, onde tratamos o intelecto sem esquecer a presença do Pai amorável. Essa humildade que já chegou às salas cirúrgicas, às pré-operatórias, onde os cirurgiões e demais trabalhadores envolvidos nesta área específica costumam, antes do seu labor, salvando vidas, entabularem em conjunto uma prece. Pergunta-se, qual a religião deles? Pode ser qualquer uma, não importa. Pode até nem ter uma religião, desde que tenha religiosidade. A religião é para os nossos rótulos, para que nos identifiquemos com essa ou aquela denominação. Jesus não criou religião alguma. Disse que era necessário que para ascendermos ao reino dos céus, era necessário construir em nossos corações a humildade, a doçura, a caridade, a fraternidade, a benevolência, a indulgência, que aprendêssemos a perdoar, significando dizer que tudo isto é amor. É o exercício do amor. O amor que está nos unindo agora, nesse instante. O amor por aqueles a quem endereçamos os nossos pensamentos. O amor entre nós mesmos. O amor entre nós e Jesus, entre nós e os benfeitores. O amor entre os nossos amados ao nosso lado, nesse encontro. O amor à natureza. Então, vamos construindo essa humildade passo a passo. Ninguém dá saltos. Todos nós ainda temos muito de orgulho em nós. E precisamos compreender isso, identificar esses focos orgulhosos para podermos debelar com o uso da humildade. Fica assim as nossas reflexões e unamo-nos agora no sentimento elevado para buscarmos Jesus através do nosso pensamento, da nossa conexão mental com Ele.
essa conexão que se faz através desses benfeitores que Ele selecionou para nos acompanhar nesta noite. E viemos te pedir, Mestre, pelo nosso lar, por nós mesmos, que possamos nesta hora visitar todos os cômodos de nosso lar, um a um, mentalmente. E enquanto fazemos esta peregrinação pelos cômodos, o ambiente está sendo asepsiado, harmonizado, atendendo às nossas necessidades, atendendo às necessidades dos nossos irmãos incorpóreos, que com toda certeza estão nos assistindo e nos acompanhando, dando a sua presença nesse encontro. Mas porventura, mestre amigo, se algum desses nossos irmãos incorpóreos não necessitar permanecer em nosso lar, seja ele convidado a buscar o conhecimento, a sua assistência em uma casa espírita, em um templo religioso qualquer, o de sua confissão, o de sua crença. E ali seja o nosso irmão esclarecido, transformando assim o nosso lar em um foco luminescente. Pedimos a Ti, Mestre, que esta luminescência se expanda para alcançar o nosso bairro, pelo menos o nosso bairro, diminuindo os atritos, a violência, a maledicência, e que o véu da verdade possa ser levantado um pouco mais, para que possamos perceber a realidade em que estamos vivendo. Realidade essa que deve ser confrontada com o Teu Evangelho, Mestre, com os Teus ensinamentos. Que saibamos escolher as atitudes mais generosas, direcionar os nossos melhores pensamentos aos nossos irmãos em necessidade. Necessidades de saúde. Refiro-me aos enfermos que estão nos tratamentos intensivos, onde ali dedicados profissionais lutam tenazmente para manter a vida. E eles fazem tudo isto, Mestre, em Teu nome. E se for da vontade do Pai, que o nosso irmão enfermo se recupere, que ele possa alcançar essa recuperação, mas também com gratidão, entendendo que somente o Pai determina a hora que deveremos voltar ao lar espiritual. Confiança e esperança aos nossos irmãos enfermos. E daqui onde estamos, vamos envolvê-los em vibrações de paz, de harmonia e de serenidade. Confiança na providência divina. E que eles possam, mesmo mentalmente, dizer: Pai, seja feita a Tua vontade, porque eu estou pronto.
para atender os teus desígnios. Oramos pelos familiares destes enfermos. Seus corações estão entristecidos, apreensivos, talvez alguns até mesmo descrentes. Mas, ó Pai, perdoe-os. Se eles levantam impropérios, se eles dizem não acreditar, perdoe. Queremos também pedir, Mestre, para que os teus emissários atendam os nossos irmãos que se encontram nas dolorosas provações da matéria. Alguns experimentam a fome, outros o frio, outros o desconforto, alguns outros vivem quase que em estado de natureza. Vivem as suas próprias necessidades. Experimentam o desconforto. Talvez nós outros que já temos o conforto instalado em nossas vidas, não possa aquilatar o que seja viver e sobreviver sem os confortos das grandes metrópoles. Oramos por nossos irmãos menores, os seres da natureza, os animais, sejam eles domésticos ou selvagens. Eles também ajudam a sustentar a vida nesse planeta. Quero te pedir pelos nossos irmãos que estão retornando, renascendo entre nós, reencarnando, que saibamos acolhê-los, mas sobretudo dar-lhes bons direcionamentos. Igualmente aos que vêm de outros planetas para estarem conosco fazendo estágios, muitos deles para nos ensinar passos que ainda não alcançamos dar. Trazem informações novas. Que saibamos estar com as nossas mentes abertas para recolher o que for de melhor que eles possam nos trazer. Mas, sobretudo, que sejamos nós a dar-lhes o suporte necessário para aclimatarem-se por aqui também. A vida é bem dura, bem o sabemos. Venho te pedir pelos governantes, de todos os seus níveis políticos e administrativos. Eles enfeixam em suas mãos o poder, um poder que lhes custa muito. É uma prova das mais difíceis de serem resolvidas. Muitos deles abandonam a administração reta dos bens que pertencem a todos para se emaranhar nas corrupções, nos desvios. Estratagemas mil são montados para ocultar estas ações nefastas que chegam ao nosso conhecimento aqui e ali. Perdoe-os, Mestre.
Nós não queremos de forma alguma acusá-los, mas orar para que eles possam pensar e retomar a direção do bem, da bondade. E que esse peso do poder possa ser aliviado, tanto quanto propiciem pelas suas ações o bem da maioria. Ó Mestre, há muitas lágrimas nesse planeta. Lágrimas que invariavelmente ou quase sempre são provocadas por nós mesmos. Ainda nos armamos uns contra os outros e para impor ao nosso ponto de vista, usamos da violência para dominar. Perdoe-nos, Mestre. Ainda estamos olhando esse mundo como se fosse nosso. Estamos aqui de passagem e devemos cuidá-lo porque somos somente usufrutuários. E um dia prestaremos contas. Quero te pedir, Mestre, pelos nossos irmãos, que desconhecendo o que fazem, cometem abortos delituosos. Perdoe-os. Um dia eles despertarão. E quando despertarem, lá estará a nossa prece em favor deles. De todos aqueles que estão nessa cadeia de ações nefastas. Viemos te pedir pelos nossos irmãos presidiários. Cometeram crimes, é claro. Mas não deixam de ser nossos irmãos. Lembro-me, Mestre, de um feito há 2000 anos, onde tu, entre dois ladrões, rogou o Pai que perdoasse um deles, porque havia já se arrependido. Nós não sabemos quando o nosso irmão presidiário se arrependerá, mas temos certeza de que a prece de agora poderá abreviar esse tempo. Oramos pelas famílias que se tornaram vítimas dessas criaturas, tanto quanto os familiares deles. Envolva-os em bênçãos, para que seus corações se aliviem um pouco, suas dores diminuam, e que o desejo que alguns ainda alimentam de vingança ou ódio possa se diluir pouco a pouco. Quero te pedir pelos nossos irmãos que cometeram suicídio. Acolha as nossas súplicas em favor deles. Envolva-os nestes eflúvios benfazejos, para que eles tenham um pouco de serenidade, de conforto espiritual,
e até mesmo que possam despertar um pouco mais, alcançar um pouco mais de lucidez para fazerem as mudanças necessárias. Há também irmãos nossos que são contumazes no suicídio e que neste instante estão reencarnados. Precisamos pensar neles. Suas provas são duras, difíceis. Há que ter a solidariedade humana, a fim de que eles possam vencerem-se a si mesmos. Outros estão na ideação suicida, planejando ou tentando suicídio nesse instante. Socorra-os imediatamente, Mestre. Que uma mão abençoada os alcance, um olhar compassivo possa os identificar e solidarizar-se, para dizer a esse irmão: tu não estás sozinho. Confie na providência divina, porque a vida e a existência é impermanente, com mudanças constantes. Para melhor, vamos alimentar a chama da esperança para esses nossos irmãos. Rogo a assistência àqueles que estão aprisionados pelas drogas, lícitas ou ilícitas, tanto quanto para os nossos irmãos que comercializam, industrializam ou plantam. Ainda não despertaram para os malefícios provocados, Mestre. Seus olhos e suas mãos, suas vontades, estão muito mais direcionadas a atender às paixões humanas do que aos sentimentos elevados. As famílias destes drogaditos, te pedimos assistência. Amigo Jesus, cada um de nós que aqui estamos, temos amigos, conhecidos, parentes, que estão com necessidades espirituais. Rogamos por eles. Eles podem estar aqui na dimensão física ou já estarem na dimensão espiritual, não importa. Estamos pedindo por eles. Especificamente não sabemos qual a necessidade de cada um, mas tu o sabes. Socorra-os. Atenda-lhes a essas necessidades. Também, Mestre, temos em nossos apontamentos particulares ou nas casas espíritas um sem número de pedidos de oração. Aqui as apresentamos a Ti, para que Tu também possas te lembrar destas criaturas, atenda-lhes segundo os desígnios de Deus. Quero te pedir também, Mestre, pela paz do planeta, principalmente em favor dos violentos. Eles precisam de muitas preces.
a fim de abandonarem a violência e se dedicarem ao bem. Talvez, só talvez, mestre, a violência que eles praticam seja somente um grito de socorro. E por não saber pedir diferente, joga-se contra o outro com todo o seu ímpeto, translocado, hebetado pela própria dor, pelo próprio sofrimento. Neste momento, olhamos a natureza, escutamos seus sons, percebemos o sussurro do vento, trazendo as tuas para os teus filhos, e o dileto Jesus envolva-nos em eflúvios benfazejos, atendendo particularmente às nossas necessidades. Mas, querido Mestre, se ainda estivermos distante de Ti, chame-nos, grite o nosso nome, para que possamos Te seguir. Leve em consideração que talvez nós tenhamos nos dispersado e estamos perdidos. Precisamos do Teu socorro. Agradeço o carinho, o amor com que cada um se colocou à disposição desse encontro. Agradeço também ao Pai por ter nos conduzido até esse instante no campo da matéria densa. Pelas oportunidades do intercâmbio, do contato com as criaturas e também do exercício ainda pouco realizado da gratidão. E aqui depositamos o nosso voto de gratidão a todas as criaturas que facilitaram o nosso dia de hoje. Assim, quando estamos encerrando o nosso encontro, pedimos ao benfeitor presente para estender as suas mãos, envolvendo-nos em fluidos benfazejos, magnetizando a água exposta, estendendo benefícios a todos que estejam conosco ou venham a estar. Assim seja. Finalizamos assim o nosso momento de preces e radiações que realizamos todas as quartas-feiras, uma promoção da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade, que vos agradece a presença e a colaboração por estas vibrações, que foi
por nós produzidas. Que as bênçãos do Senhor permaneçam conosco, convidando-os para estarmos novamente reunidos amanhã, às 9 horas, em ponto, em mais um momento diário de oração. Porque somente através dessa oração, faltando poucos equipamentos, é possível construir um mundo melhor. Paz e bênçãos para todos nós. Boa noite.